Fala galera, tudo bem? Eu quero agradecer a você inscrito do nosso canal, que tem mandado perguntas, sugestões, que tem deixado a sua mensagem de apoio. Isso tem sido muito importante e graças a vocês estamos chegando a quase 2.000 inscritos. Isso tem me deixado muito feliz. Muito obrigado mesmo. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que eu considero o tema mais importante em uma produção audiovisual. Muitas pessoas não dão tanta importância a esse tema, e se eu fosse colocar isso em um gráfico, colocaria 60% de importância no áudio contra 40% de qualidade de imagem, de cenas de imagem, de posições de imagem em uma produção. Por quê? Eu vou citar alguns exemplos. Você está lá na sua casa assistindo um seriado bacana, curtindo, e de repente chega uma notificação do seu celular, você vai lá e responde, e o seriado acontecendo ali, você não deu stop. Só que você consegue distinguir a sua mensagem ali do que você está respondendo, entrar naquele assunto, sem se desconectar com o seriado, exatamente por causa do áudio. Agora eu convido você da próxima vez que isso acontecer, você mutar para responder a mensagem do seu celular. Com certeza você não faria isso, porque você vai perder todo o conteúdo ali. E é exatamente sobre isso que a gente está falando. O áudio, ele é tão importante que através dele você passa o sentimento, você passa o diálogo, a comunicação, a história. Tudo acontece muito mais pelo áudio do que simplesmente pelo vídeo. O vídeo é apenas um complemento. Por exemplo, você está captando um casamento top, você aluga câmeras RED com resoluções 8K, com iluminação de cinema, aquela produção muito legal assim, de sonho, e de repente a sua captação de áudio não foi assim com tanta precisão quanto as imagens, e aí você descarrega aquele material na sua ilha. A hora que você vai editar, o áudio está com aquele zumbido, aquele chiado que não tem plugin que consiga eliminar. Você perdeu essa produção. Então eu convido a você, antes de investir em drones, em câmeras 8K, 4K, em lentes Prime, em Steady, antes de investir em gimbal, se preocupe com o áudio. Compre gravadores com bastante qualidade, porque se der algum problema no seu áudio, você simplesmente vai perder o seu trabalho. Bom, normalmente nas nossas produções usamos microfone estilo da Rode, aqueles microfones de DSLR mesmo, em cada câmera, mas esse é um áudio que praticamente a gente não usa para nada, simplesmente para sincronização. Mas mesmo assim é um áudio com bastante qualidade, e no caso de alguma emergência, de ter dado problema em algum tipo de outra via de gravação, a gente tem um áudio como backup. O áudio que o microfone da câmera grava simplesmente não dá para usar para nada. Então, uma das formas que a gente usa como backup mesmo de áudio são esses microfones em cima da câmera. Isso ajuda de repente num ambiente fechado, num diálogo, no salão do make-off. Um áudio desse vai eliminar todo aquele ambiente e vai deixar um áudio um pouco limpo, que dá para usar de alguma forma ou outra. A segunda opção bem em conta, e o áudio sempre é um problema, porque a gente sempre vai depender de terceiros, e nem sempre o terceiro é um profissional qualificado, ele vai dar aquele suporte que você precisa de uma saída de gravação. Esse é um outro áudio também de backup, e a maioria das vezes a gente acaba usando ele por falta mesmo de opção ou de ter acesso à mesa de som, que é usando um gravador Zoom. Esse no caso pode ser um modelo compatível, a gente usa um gravador Zoom modelo H1, e esse gravador a gente tem duas opções de gravação, ou usando o XY, que seria esse microfoninho aqui em cima, que ele pega um ambiente direcional, ou usando a entrada de linha, que é uma entrada no formato P2. Essa entrada de linha também pode ser muito útil se você ligar ela numa saída tape de gravação. Praticamente todas as mesas têm. Você precisa de um cabo RCA P2, você espeta na mesa, espeta aqui na entrada de linha, regula a intensidade. Uma outra dica também, nunca use o volume automático. Por quê? No volume automático, quando tiver aquele silêncio, não tiver nada tocando, ele vai aumentar o ganho no máximo para tentar captar um áudio, para ficar tudo de uma forma comprimida, equivalente ao 0 dB. Se você colocar no modo manual, se quando está em silêncio, o seu gravador
vai ficar em silêncio e você não vai entrar aquele chiado, aquele som ambiente. E quando tiver a entrada de sinal, ele vai tentar equalizar com o volume que você deixou lá pré-programado. E uma outra opção, se você não conseguir usar esse tipo de gravação com entrada de linha, é usar o som do microfone aqui ambiente e você direciona ele próximo a uma caixa de som. Eu vou mostrar mais ou menos como eu posiciono aqui. Se você pegar qualquer caixa de som, normalmente tem esse padrão, um alto-falante grande e um alto-falante pequeno. Então se você posicionar perto só do alto-falante grande, ele vai pegar aquele som grave e você vai ter que fazer uma boa edição depois para conseguir equalizar esse áudio. Se você colocar isso muito acima aqui no Twitter da caixa, ele vai pegar aquele som agudo e não é um som tão bacana. Então a ideia é distanciar um pouco para ter um espaço para o som se encontrar, para as frequências se encontrarem, e você colocar numa posição de mais ou menos aí uns 30, 40 centímetros da caixa com o volume manual. Esse é um áudio de backup e ele com um bom tratamento pode trazer um resultado bem bacana para a sua produção. E aí a gente tem uma opção um pouco mais profissional, porque com esse gravador no estilo, esse daqui é o H5. Qual a diferença desse gravador para o Zoom H1? É que com esse gravador, além de você ter o XY, que seria esse microfone que pega o som ambiente com bastante qualidade, um som direcional, você também tem duas entradas de linha. E você consegue gravar nesse gravador simultaneamente. Você pode usar a opção de gravar o som ambiente de uma caixa com volume manual e também simultaneamente gravar duas saídas da mesa. Pode ser tanto XLR como P10. E com essas saídas, se você tiver acesso a uma mesa de som com bastante recurso, você pode usar uma saída de linha, você pode usar um direct out de algum canal, por exemplo, um microfone. Você vai gravar simplesmente só o microfone e você também pode usar os auxiliares. Se o técnico de som não estiver usando todos os auxiliares que a mesa tem disponível, você pode aumentar apenas o volume que você precisa no auxiliar, ligar no gravador. E além disso, esse gravador oferece um outro recurso que é o recurso de backup. Ele grava com alguns decibéis abaixo, uma outra via de áudio como segurança. Se por acaso clipar algum áudio, você vai ter um backup de áudio no mesmo cartão de memória lá, que você vai poder aumentar, sincronizar e ter a sua produção com um áudio bem legal. Gente, dê a devida importância ao áudio. Eu noto aqui no grupo algumas pessoas postando vídeos com imagens lindas, com cores animais, e a hora que o casal começa a falar, ou alguém começa a falar, entra aquele áudio que parece uma latinha de sardinha. E eu, particularmente, não tenho nem paciência de continuar a assistir um vídeo como esse. Se preocupe com o áudio antes mesmo de qualquer outro investimento. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que está tendo alguma dificuldade com gravações de áudio. Estude bastante sobre equalizações, sobre frequências de áudio, sobre cabos. Isso é muito importante e uma hora você vai precisar disso. E essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a instalar o Open Memory Streak. O que é isso? Isso é um hack desenvolvido por terceiros que libera